Olá, eu sou Bruna do Ministério Águios. Esse é o nosso programa Vida com Deus. No vídeo de hoje iremos meditar um pouco sobre a lei da semeadura e sobre a importância de entender o funcionamento dessa lei, a aplicação dessa lei na nossa vida, para que possamos compreender a origem de alguns dos sofrimentos e provações pelos quais passamos neste mundo. Confira este vídeo e fique conosco. Nos vídeos anteriores, nós começamos a refletir um pouco sobre a origem do mal, sobre os sofrimentos que o homem enfrenta, que nós enfrentamos aqui neste mundo. Vimos que mesmo homens de Deus, pessoas que andaram em obediência ao Senhor, mesmo aqueles que decidem caminhar com Cristo, eles não estão imunes ao sofrimento. Nós passamos por tempestades, nós passamos por dificuldades. O Senhor nos livra em meio a essas dificuldades, mas nós não estamos imunes a enfrentar tais dificuldades. Hoje nós vamos começar a meditar um pouco sobre outra forma de entender os sofrimentos pelos quais nós passamos, que é a lei da semeadura. Entender o funcionamento desta lei vai nos ajudar a compreender algumas das coisas, algumas das provações e tribulações que nós enfrentamos neste mundo. Nós iremos ver que nem toda tribulação que enfrentamos, ela tem origem diretamente no mal que quer nos atingir. Mas algumas das tribulações, alguns dos sofrimentos, algumas das provações, algumas das situações difíceis que enfrentamos neste mundo, elas têm origem na aplicação e no cumprimento da lei da semeadura em nossas vidas. A lei da semeadura, ela está descrita no livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então é algo que não há como escapar. Aquilo que eu planto, aquilo que você planta, nós iremos colher. Mesmo pessoas que não creem na Bíblia, que nunca ouviram falar na Bíblia, ou que não têm um relacionamento com Deus, elas têm essa vaga ideia de que se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. As pessoas têm essa ideia das consequências. Os pais, quando disciplinam os filhos, eles disciplinam com base em recompensas, em castigos por causa de algo que eles fizeram. Então as pessoas já têm no coração delas, na mente, uma noção do que é essa lei do semear e do colher. Mas nós vamos hoje entender um pouco a aplicação dessa lei à luz das Escrituras e entender como nós passamos por algumas dificuldades, algumas situações como consequência de coisas que nós mesmos plantamos, como consequência de atitudes que nós fizemos, que nós plantamos e que elas vêm no futuro, às vezes num futuro breve, às vezes num futuro mais distante, mas elas acabam retornando para nós como uma consequência daquilo que foi plantado. A semeadura é um princípio ou uma lei do reino de Deus. E como uma lei do reino de Deus, ela é imutável, ela não pode ser mudada. Então, se você quer colher coisas boas, você tem que plantar o bem. Se você plantar coisas ruins, plantar engano, plantar o pecado, você colherá o fruto daquilo que foi plantado. Deus, ele não vai mudar a palavra dele apenas para me poupar da minha colheita, da colheita daquilo que eu semeei. Às vezes a gente não entende porque enfrentamos certas situações e às vezes chegamos a questionar: mas por que Deus me deixou enfrentar isso? Por que Deus deixa que eu passe por isso? Ou por que Deus permite que países ou que pessoas vivam em situação de miséria, de guerra? Mas as pessoas não entendem que a maioria dessas situações foi plantada pela própria nação, pela própria pessoa ou por mim mesmo. É difícil às vezes entender esse caráter de imutabilidade de Deus, imutabilidade das leis do reino de Deus, porque nós, seres humanos, nós somos muito inconstantes. Nós mudamos de opinião com muita facilidade. Às vezes nós proferimos uma palavra e daqui a poucos minutos a gente já muda de opinião, a gente já muda. Às vezes a gente diz que vai fazer tal coisa e no dia seguinte a gente está cansado e decide não fazer. Nós mudamos muito a nossa opinião, nós mudamos a nossa palavra de acordo com as nossas necessidades. Deus não muda a sua palavra. A palavra de Deus é eterna e não há mudança nenhuma na palavra dele. Mas, embora seja um pouco difícil às vezes para nós, como humanos mutáveis, falhos, inconstantes, entender esse caráter de Deus, nós podemos compreender se nós compararmos com as leis humanas, com as leis que são feitas pelos homens.
pelos deputados, pelos senadores aqui no Brasil, pelos legisladores. Se nós pensarmos, por exemplo, na lei, no projeto de lei recente que foi aprovado, que trouxe mudanças no Código de Trânsito brasileiro, em que um acidente de trânsito que resulte de morte, se o motorista que causou o acidente estiver alcoolizado, a pena dele foi aumentada com esse projeto de lei e ele pegará de 5 a 8 anos de prisão. Se nós pensarmos nessa lei, nós vemos que é uma lei dura, porém necessária, porque as várias tentativas, as várias campanhas para impedir ou para evitar que as pessoas dirigissem alcoolizadas, talvez não tenham sido suficientes para evitar os acidentes com morte. E então foi preciso que os legisladores trouxessem uma lei mais rígida. E vamos pensar nessa lei da seguinte forma. Digamos que um parente, um filho do deputado ou do senador, do legislador que propôs essa lei. Digamos que ele seja preso por infringir exatamente este artigo da lei, por infringir esta lei que determina que se alguém dirigir embriagado e causar com isso um acidente com morte, ele será preso. A pena dele será uma prisão. Digamos que o filho do legislador seja apreendido com essa lei, seja pego infringindo essa lei. Será que o legislador ele poderá mudar a lei para beneficiar o seu filho? Será que o legislador, ou mesmo o presidente da República que sancionou a lei, será que ele poderá mudar, alterar qualquer coisa na lei que já foi sancionada, que já foi aprovada pelas casas legislativas, que já foi sancionada? Será que ele poderá mudar apenas para beneficiar o seu filho que infringiu essa lei? Claro que não. Não há como aquele que legislou alterar qualquer coisa na lei para beneficiar um parente seu ou para benefício próprio, para beneficiar um amigo. Não há. A lei ela tem que ser aplicada sem olhar a quem, ou pelo menos deveria ser assim. Então, se nós entendemos que um legislador, homem, ele não pode mudar nada na lei para beneficiar um filho, um parente ou alguém que foi preso infringindo a lei que ele mesmo criou, será que Deus poderia fazer isso por nós? Deus que não muda, Deus que é imutável, cujas leis são eternas, será que Ele poderia fazer isso para nos ajudar? As leis humanas, lógico que elas podem ser alteradas, mas aí ela exige um processo legislativo de aprovação nas casas legislativas, depois serem sancionadas pelo presidente da República. É lógico, elas podem ser alteradas, mas exige-se um processo. As leis do reino de Deus, elas não podem ser alteradas de maneira alguma. Nós vemos no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que não há mudança alguma no caráter de Deus. O texto diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus, Ele não muda, a palavra dele não muda. Entendemos então que Deus não muda, que Ele não pode mudar, que se fomos criados por Ele, estamos sujeitos às leis que Ele criou. E isso nós podemos comparar com outras leis naturais. Existe, por exemplo, a lei da gravidade ou outras leis da física que nós, que estamos aqui neste mundo criado por Deus, estamos sujeitos a essa lei. Nós não podemos desafiar essas leis. Da mesma forma, a lei da semeadura, que não é uma lei física na sua origem, mas é uma lei espiritual, ela também se cumpre e ela tem suas consequências também no mundo físico. Nós podemos entender bem o princípio do semear e colher, a lei da semeadura, observando a semeadura natural, observando o plantio de sementes ao natural. Se, por exemplo, eu quiser colher determinado vegetal, como por exemplo tomates, eu terei que plantar sementes de tomates. Se por acaso eu misturar outras sementes por descuido, eu misturar outras sementes com essas sementes de tomate, por exemplo de cebola, no meio da minha plantação de tomates surgirão alguns pés de cebola porque aquelas sementes estavam misturadas. Outra forma de compreender é a semeadura em nosso próprio corpo. Se, por exemplo, eu me alimento de maneira saudável, eu serei mais saudável, a tendência é que eu tenha mais saúde. Se eu não cuido do meu corpo, se eu me alimento de forma totalmente desregrada, se eu
consumo alimentos industrializados, alimentos que contêm muito sal ou muito açúcar, isso irá refletir na minha saúde, na saúde do meu corpo. Então, se nós vemos o cumprimento dessa lei da semeadura no aspecto natural, nós temos que entender que no aspecto espiritual ela também se cumpre. Às vezes as pessoas não entendem e esperam colher coisas boas quando elas não plantam coisas boas. Às vezes esperamos colher só coisas boas e nos surpreendemos quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, nos surpreendemos quando o mínimo aborrecimento acontece na nossa vida e não entendemos que muitas vezes fomos nós que plantamos. Meus irmãos, eu não desejo com esse estudo de maneira alguma trazer julgamento sobre você. Longe de mim querer julgar ou apontar ou trazer julgamento sobre a vida de vocês. Mas eu gostaria que o Espírito Santo de Deus os ajudasse a entender que aquilo que muitas vezes acontece conosco na nossa vida é fruto do que nós plantamos no passado, é fruto do que nós semeamos e não temos como fugir disso. Se você quiser ter uma semeadura, ter uma colheita melhor, se você quiser ter uma colheita farta de bênçãos, você tem que começar a semear diferente, você tem que começar a mudar a sua semeadura, você tem que começar a mudar, a semear de acordo com o ensinamento daquilo que Jesus nos deixou, com os ensinamentos da Palavra de Deus. Nós vemos na Bíblia vários textos em que a lei da semeadura é clara e ela é cumprida, e às vezes nós ignoramos essa realidade. Eu vou ler aqui alguns textos bíblicos, são muitos, não daria para ler todos, mas eu vou ler alguns que eu separei aqui, que eles nos mostram como existe o cumprimento da lei da semeadura na nossa vida, no nosso mundo, na nossa realidade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, neste versículo, nós vemos o princípio da semeadura, quando nós vemos que se honrarmos pai e mãe, teremos vida longa na terra. É um princípio de semear e colher. Nós semeamos o quê? Honra aos nossos pais e nós colhemos vida longa na terra. Em Provérbios 21, 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, qual é a semeadura aqui? É ser cuidadoso no que fala. E qual é a colheita? É evitar sofrimento. E o contrário também acontece. Se eu não tenho cuidado com as minhas palavras, se eu falo sem me preocupar com aquilo que estou dizendo, eu também colherei sofrimento. Em Provérbios 17, 13, diz assim: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Isso é muito sério, meus irmãos. Aquele que retribui o bem que foi feito a ele com o mal jamais se apartará da casa dele, ou seja, ele sempre terá maldição no seu lar. É lógico que aqui nós vemos alguns textos da velha aliança e nós cremos que com Cristo toda condenação foi deixada para trás. Em Cristo somos novas criaturas, em Cristo não há mais condenação. Jesus realmente ele limpa e nos purifica de todos os nossos pecados, mas apesar dele nos purificar de todos os nossos pecados e aquilo que nós plantamos antes de entregar nossa vida a Jesus ter sido jogado no mar do esquecimento, mas a partir do dia em que eu conheço a Jesus e começo a segui-lo, a partir dali eu tenho que procurar semear de acordo com a palavra de Deus, porque senão eu vou colher de acordo com aquilo que eu semeei, eu vou colher coisas ruins, eu vou colher sofrimento. Isso mesmo nós vemos, o texto que fala sobre o princípio da semeadura está no Novo Testamento. Então a lei da semeadura não é algo que se restringe, se resume ao Antigo Testamento. O texto de Gálatas que eu citei aqui, onde o apóstolo Paulo diz que aquilo que o homem plantar certamente ele colherá, é um texto do Novo Testamento. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, o que você fez antes disso foi jogado no mar do esquecimento. O que você fez antes disso, Jesus purificou, Jesus apagou. Mas se a partir do momento que você conhece a Cristo e aí você começa a andar segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, fazendo aquilo que bem entende, sem se preocupar em fazer aquilo que o Senhor instrui na palavra dele, lógico que você vai colher as consequências.
Isso você pode perceber analisando a sua própria vida. Eu percebo analisando a minha vida. Cada um que se avalie e perceba onde está sendo aplicada a lei da semeadura na sua própria vida, na sua própria história. Nós vemos aqui um texto de Romanos, no capítulo 13, que fala sobre se rebelar contra as autoridades e as consequências que isso traz na vida do homem. Ele diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vejam que não é Deus quem condena, né? Nós vimos aqui já em outro, acredito que no primeiro vídeo dessa série, nós vimos que Deus é um Pai de amor, que Deus é um Pai de misericórdia, e Ele não veio trazer mal para ninguém, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas o que acontece é que com as nossas próprias atitudes nós trazemos e atraímos condenação sobre nós. E é isso que está escrito aqui nesse texto, que também é do Novo Testamento, também está escrito de acordo com a Nova Aliança, onde diz: aquele que se rebela contra a autoridade está indo contra o que Deus instituiu, porque foi Deus quem instituiu a autoridade. E aquele que se rebela contra a autoridade está atraindo para si condenação. É o princípio da semeadura sendo aplicado aqui na nossa vida, na vida do cristão. Em Gálatas 6, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, esses textos, eles demonstram como a lei da semeadura ela está em toda a palavra de Deus, ela está desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O Senhor não querendo nos punir de maneira alguma, mas querendo nos ensinar que aquilo que nós fizermos, daquilo que nós fizermos, nós iremos colher os frutos. Assim como de uma semente que nós plantamos nasce a planta respectiva daquilo que nós fazemos, também colheremos os frutos respectivos. E às vezes a gente estranha coisas que acontecem conosco, sofrimentos, aflições, e não entendemos que por vezes nós plantamos isso na nossa vida, né? A lei da semeadura, ela pode ser observada nos nossos relacionamentos familiares, naquilo que fazemos, naquilo que plantamos, naquilo que semeamos no coração dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos. Aquilo que semeamos no coração de cada um deles. Às vezes, como mãe, eu fico me sentindo impotente diante de certas situações e às vezes acho que aquilo que estou semeando no coração das minhas filhas não está tendo resultado. Mas com o tempo eu começo a ver o resultado daquela semeadura. Com o tempo eu começo a colher os frutos daquilo que foi plantado no coração das minhas filhas. E essa semeadura, ela vai acontecendo gradativamente em todas as áreas da nossa vida, e a colheita ela também é gradativa. Não adianta você querer semear, não, semeei o mal pela minha vida toda, fiz muita coisa errada, fiz muita besteira, desobedeci a Deus, andei conforme minhas próprias vontades, mas comecei a andar de acordo com a vontade de Deus, só que já faz algum tempo que eu faço isso e eu continuo colhendo coisas ruins, eu continuo colhendo frutos ruins. Ora, se você passou anos e anos semeando coisas ruins, a colheita daquilo ela vai durar por um certo tempo. Você tem que persistir, você tem que perseverar, semeando a boa semente, semeando bons frutos, obedecendo a palavra de Deus, procurando cumprir aquilo que está na palavra de Deus, para que com o tempo essa colheita venha. Se você desanimar no meio do caminho, você já vai deixar de desfrutar os melhores frutos para a sua vida. Se eu desanimar na semeadura no coração das minhas filhas, eu vou deixar de colher os melhores frutos que só virão na fase adulta delas, né? Durante a infância, durante a adolescência, certamente eu verei ainda frutos daquilo que eu estou semeando no coração delas. Mas eu sei que o fruto perfeito só irá se demonstrar, só irá se perfectibilizar quando elas forem adultas. E eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter perseverança e continuar semeando no coração delas. E eu desafio você hoje para continuar semeando a boa semente. Se você até hoje, até a data de hoje, andou conforme as suas próprias vontades, mesmo sendo cristão, você não se importou muito em andar conforme as leis de Deus e caminhou conforme os seus próprios desejos, eu o convido hoje a fazer uma oração de arrependimento,
a entregar diante de Deus aquilo que você já fez, se arrepender, deixar aquilo para trás e começar uma nova vida com Cristo. Eu o convido a dizer: Senhor, até hoje eu andei conforme aquilo que eu quis, conforme os meus próprios desejos, mas eu quero que a minha vida seja guiada por Ti. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Peça a Ele que guie, que tome o volante da sua vida, que guie o carro, né? Às vezes eu já vi alguns pregadores fazerem essa ilustração e é uma ilustração muito pertinente. Às vezes a gente recebe Jesus como Salvador e nós estamos dirigindo o carro da nossa vida e nós queremos ter o volante, nós queremos ter a direção e nós deixamos Jesus no banco de trás ou no banco do carona. Mas eu convido hoje a você a dizer: Jesus, tome o volante, tome a direção da minha vida, porque eu quero começar a plantar a boa semente, eu quero ter uma colheita farta, eu quero que a minha família experimente o melhor de Deus para ela e para nós. Comece a fazer isso e você verá. Pode ser que por um tempo você ainda colha os frutos da sua desobediência, porque a semeadura ela é algo que precisa ser gradual. O processo de colheita demora a acontecer. Nós vemos isso quando plantamos uma semente, nós não plantamos hoje e desejamos comer o fruto daquela planta no dia seguinte. É um processo lento, nós precisamos plantar, nós precisamos adubar aquele terreno, precisamos jogar água naquele terreno e precisamos esperar que a semente comece a germinar e ela comece a crescer e depois de um tempo ela vai dar os frutos e aí nós começaremos a desfrutar daquele nosso trabalho. Então na vida espiritual é da mesma forma. Eu te desafio hoje, se você ainda está colhendo, você começou já a plantar a boa semente, mas ainda está colhendo frutos da sua semeadura anterior, você ainda tem colhido sofrimento, ainda tem colhido aflições, ainda tem colhido provações, eu te convido a persistir, a perseverar, não desista. Continue semeando a boa semente. Peça forças ao Senhor, peça a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te ilumina. Peça forças a Ele. A Bíblia nos diz que ainda que corramos, nós não nos sentiremos cansados, porque aqueles que confiam no Senhor serão como águias e não se cansarão. Então eu peço a você, eu peço a você que confie nessa palavra e que professe essa palavra sobre a sua vida. Você pode dizer: Senhor, eu estou cansada de ainda colher os frutos da minha semeadura do passado, mas eu sei que a sua palavra me garante que aqueles que confiam em Ti não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Professe a palavra de Deus sobre a sua vida e continue semeando. Persevere em semear a boa semente, E você colherá. Se você tem algum testemunho, se você tem algo para contar na sua vida, sobre a sua vida, de como mudar de direção, entregar a direção da sua vida a Jesus, mudou a colheita da sua vida, deixa aqui nos comentários, conte o seu testemunho, venha edificar também pessoas através do testemunho da sua vida. Tem um testemunho pequeno que eu gostaria de deixar aqui para vocês, mas algo que aconteceu na minha vida conjugal mesmo. Por muito tempo eu semeei certas coisas no coração do meu marido, na minha vida conjugal. Eu orava, eu semeava, eu semeei. Eu procurei ser uma mulher sábia, uma mulher que edificava a sua casa. Eu procurei seguir, eu não sou perfeita, eu sou cheia de defeitos. Mas eu procurei seguir com obediência à palavra de Deus nessa área do casamento. Procurei honrar meu marido, mesmo não concordando, às vezes, com algumas decisões dele, com algumas posturas, mas procurei honrar. Procurei me submeter, mesmo dizendo, às vezes eu dizia: eu não concordo, mas se é a sua vontade, vamos fazer. Eu procurei honrá-lo. E hoje eu vejo a colheita dos frutos dessa semeadura. Não foi fácil, por muitas vezes eu pensei em desistir. Meu marido é um marido muito bom, um bom pai, um excelente marido, mas também não é perfeito. E em algumas áreas da vida dele eu precisei semear. Eu precisei colocar o joelho no chão, eu precisei por vezes jejuar, eu precisei clamar a Deus pela vida dele em algumas áreas em que eu queria ver mudança na vida dele. E algumas vezes, quando eu orava por mudança na vida dele, Deus me mostrava que quem precisava mudar era eu também. Então, eu te desafio, Deus fez isso na minha vida, Deus mudou muitas coisas no meu coração, no coração do meu esposo. Deus fez
algumas transformações, Deus renovou o nosso casamento em algumas áreas, mas foi preciso dedicação, foi preciso eu me dedicar e perseverar nessa semeadura. Como eu disse, algumas vezes eu pensei em desistir, mas eu tive o apoio de irmãos mais maduros na fé, de pessoas mais maduras que diziam: continue perseverando, continue semeando, continue honrando o seu marido e você vai colher os frutos dessa semeadura. E eu creio que hoje já estou vendo esses frutos. E eu creio que isso também pode acontecer na sua vida em todas as áreas, seja na área profissional, seja na área das finanças, seja com seus filhos, seja na área familiar. Continue perseverando, não desista, semeie a boa semente e você colherá os frutos, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Não sou eu quem estou dizendo, não é invenção, não é algo que eu estou criando, mas a palavra de Deus nos garante. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, abençoe a vida de alguém através dessa ministração. Se você tem algum testemunho de transformação na sua vida, em razão da mudança de direção, da mudança da semente que começou a ser plantada na sua vida, deixa aqui nos comentários. Ajude também a abençoar a vida de pessoas através do seu testemunho. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.